boa noite a você que está conosco no jornal manchetedigital.com.br. JMDcast desta quinta-feira, dia 24 de abril. E voltamos ao estúdio do JMDcast. Na semana passada a gente não conseguiu fazer o programa por aqui, mas é uma satisfação enorme estar de volta nesta bancada. Neste momento, agora 19 horas 33 minutos. O JMDcast tem o apoio da Via Certa Banking, Lojas Quero Quero, Posto Santa Terezinha, LS Marketing Estratégico, a Agrocomercial Viana e também a Cressol, que juntou-se à nossa grade agora nesse último mês. E na noite de hoje nós temos um entrevistado com uma grande bagagem aqui na comunidade de Tupã-Siretã e também uma influência muito grande na caminhada, na minha caminhada como jornalista. Ele vai se apresentar depois, obviamente, vai trazer as suas informações pertinentes à nossa entrevista, mas seja bem-vindo, João César Flores. É uma satisfação enorme receber o amigo aqui na bancada do JMDcast. Boa noite, Jefferson. Prazer é meu, estou muito honrado, me sinto lisonjeado de estar ocupando esse espaço aqui, muito ouvido pela comunidade, e espero estar à altura, né, dos seus muitos seguidores. Com certeza estará, e é isso que a gente vai trazer a partir de agora nesse nosso programa, que ele é voltado ao bate-papo, às informações e também enaltecer as pessoas da nossa comunidade tupanciretanense. Sejam todos bem-vindos ao JMDcast desse dia 24 de abril. Vamos então às perguntas, né? Sempre como eu começo aqui, e é também da teoria do jornalismo, falarmos da introdutória. Então, a introdutória do ser humano, da pessoa, é de onde ela surgiu. A gente sabe que o João é tupanciretanense, mas contar um pouco da infância, João. Qual é a tua região aqui de Tupã-Siretã, o teu bairro, né? Como é que é a tua formação? Eu sou, como diz o outro, repolho puro, né? Nascido e criado em Tupã-Siretã. O pouco que sei, o pouco que tenho é dessa cidade maravilhosa que eu amo, pelas pessoas que ao longo da vida sempre me auxiliaram e me ajudaram, né? Venho de uma família humilde, eu digo pai de saias, né? Porque a minha mãe e as minhas irmãs foram que me criaram, né? Aí eu lembro que morei perto do Frei Galvão, menino, depois vim morar onde é o Salgueiro, né? Onde é o Salgueiro, morei um tempo ali, e depois fui para a Vila Gaúcha, tá? Rua Ijuí, e dali saí com 20 anos, Jefferson, né? Mas sou muito grato, né, a essa cidade aqui maravilhosa, onde fiz muitos amigos, né, e amo de paixão. Muito bem. Então teve essa infância já com o pezinho no Salgueiro, então. Isso. Depois a gente vai falar sobre isso. Obviamente, João que é poeta, foi presidente de instituições importantes aqui de Tupã-Siretã. Com certeza a gente vai trazer esses detalhes no decorrer da nossa entrevista. E aí, com até os 20 anos, morou lá na Gaúcha. Mas assim, com 10 anos, já vendia picolé, já entregava jornal, já varria pátio. Entregava o gaúcho, não? Era o gaúcho? Ou era o semanário? Nem lembro direito, sabe? Não lembro qual jornal já vendia pastel, vendia rapadura, ficava na fila do frigorífico lá para comprar carne para os vizinhos, levava a vianda ao meio-dia, né, para o pessoal que trabalhava na Serrana. Sempre me virei logo. Sempre trabalhou sempre trabalhando, sempre tinha esse viés de ganhar algum troquinho, né? Carregava vianda, na época as famílias compravam vianda, sempre tinha alguém que tinha que levar para casa, né? Então conciliava as brincadeiras de menino, futebol com essas atividades, mas sempre fui muito ativo nessa parte aí. Até que lá pelos 13 anos por aí já fiquei mais adulto e muito solto. E aí andou dando aqueles problemas sérios e a mãe foi um divisor de água na minha vida. Minha mãe me mandou para mim ficar uma temporada na casa da tia, Santa Bárbara e Saldanha Marinho. E lá sofri bastante, lá já fiquei uns 3 meses longe de casa. Só voltei porque ela tinha arrumado um serviço para mim.
E esse serviço foi um divisor de águas na minha vida, e eu sou muito grato ao casal Adelaide e Joel Simões, que foi meu primeiro emprego, que era auxiliar de um escritório de adubos trevo, ali na Antônio Silveira. Depois dali segui, farmácia Palhano, ali no Ayrton, que vendia produtos veterinários. Fui para o quartel, voltei, fui para o posto Tio Patinhas um tempo lá aprendi a dirigir. Aí trabalhei na farmácia Palhano um tempo, né, antes de ir para o quartel. Quando voltei, trabalhei no posto de lavagem e no lancheria Tio Patinhas. Fui para a Serrana, 5 anos, saí da Serrana, fui para o Bradesco, mais 5 anos. Saí do Bradesco, fui para a Dona Brasilina Terra, uns 2 anos. Aí trabalhei no Dr. Luiz Carlos e na Dona Dioraci Beral, 15 anos. Que também é um casal que eu quero referenciar, a mãe dele, Dona Dioraci, e o Dr. Luiz Carlos Gomes foram pessoas muito importantes na minha vida, que me ajudaram muito, né? E claro que eu correspondi com o trabalho, mas eles tinham um pouquinho mais. Além de me admirar, eu sei que eu era do coração também, né? E eles também têm esse viés na minha vida. Do Dr. Luiz Carlos Gomes, eu fui 6 anos vendedor autônomo, 3 anos vendedor autônomo. Depois tive um mini mercado, 6 anos, e aí em 2013 passei para vereador. Depois fui para a prefeitura e estou até hoje. E agora no museu, obviamente, né? E a gente vai traçar também essa linha do tempo por aqui. Então, foi um serviço bem diversificado, onde em cada lugar eu aprendi muito. Então, da vida a gente pode dizer que tem um grande ensinamento, né? Tá? Erramos, aprendemos. E, paralelo a isso, ainda fui presidente do Salgueiro, presidente da PAI, né? Que foi duas assim, atividades gratuitas que eu fiz, mas de muita gratidão, que eu tenho muita gratidão. E participo da Teatro Tupancena, da Orquestra Municipal, da Orquestra Nestor Andramantes, da Banda Municipal, e é por aí. E do Centro Litro, também gosto de vez em quando, faço algumas poesias. Muito bem. Eu queria já chegar nessa parte. O João escreve no Jornal Manchete Digital, no Jornal Manchete já há muito tempo, desde o início do Jornal Manchete. E no JMD ele participou um tempo, depois ele ainda tinha aquela sequência política. Achamos por bem, né, interromper. E aí quando ele decidiu que tinha encerrado ali, pelo menos por hora, a gente não sabe do futuro, e então ele volta, né, e contribui no Jornal Manchete com as suas colunas semanais. Mas a poesia, quando que tu sentiu assim que ela veio forte e que não te deixou mais, vamos dizer assim? A questão do escrever, eu sempre fui muito tímido. E aí era difícil falar, e uma das maneiras que eu tinha de me expressar era escrevendo. Isso foi crescendo, né? Então aí uns 20 e poucos anos atrás aí eu comecei a fazer poesia, e devagarinho, e aí hoje sou um escrevente sem diploma, né? Mas gosto de escrever, tenho bastante poesia. Hoje acho que deve estar chegando umas 60 coletâneas, né, que eu participo, né? Então todos têm uma atividade semanal, né? Um vai para o futebol, o outro vai para alguma reunião de clube, né? E eu tenho para mim a escrever, né? E aí entra a coluna do Manchete, né? Sim. E é que eu também, toda semana, eu sei que eu tenho esse compromisso. Hoje já te mandei, dessa semana, né? Está garantido. E sempre procuro um assunto pertinente, né? E dessa semana estamos falando aí dessa que está comovendo o mundo, que é do questão do Papa Francisco, né? Então, é uma atividade bem prazerosa que eu tenho. As poesias nas coletâneas, né? Muita gente me pergunta por que eu não tenho um trabalho autoral. Eu acho que não está na hora ainda. As coletâneas te dão essa possibilidade de ir mais longe, porque participo de várias, né? E elas são bem abrangentes, né? Esta aqui, por exemplo, é de São Pedro, da Casa do Poeta São Pedro, é coordenada pelo Moisés Menezes, né?
Então tem poetas de todas... Que é daqui, né? O Moisés é daqui, mas pega a região de Santa Maria, Santiago, e ele é muito conhecido, então pega de Minas Gerais, Rio de Janeiro, também participa dessa coletânea a Fátima Mardini. Muito bem. A colega Fátima Mardini esteve aqui já, inclusive, aqui no podcast JMD, e fomos interrompidos por um raio. Viu? Hoje não vai ter. Não, hoje está bem tranquilo, ainda bem, né? Hoje está tudo sossegado. Mas é as coisas que acabam acontecendo, né? João, e aí chega a gente vai entrar agora um pouco na tua fase da tua vida, onde tu assume papéis de liderança. E o Salgueiro, acredito que foi o primeiro deles. O Salgueiro é uma sociedade que faz parte da minha vida, porque eu comecei no Salgueiro com 13 anos, o Salgueiro era lá na exposição, né? Ainda naquela época, o mestre Vidal, que era famoso, fazia os bailes, né? Hoje o mestre Vidal é o que dá nome à passarela do samba lá em Cruz Alta, né? Porque ele foi muito conhecido. Então o Salgueiro foi uma constante na minha vida. Lá, a dona Eva cansou de me tirar para fora, eu cansei de copiar o carimbo para entrar lá com o seu Aníbal, né? E vim vindo. Passou aqui para essa parte nova, fui crescendo, né? E aí fui me integrando, né? Foi difícil me associar, o Salgueiro era muito conservador, por incrível que pareça, né? Custei muito a me associar. E aí muito ruim de ritmo, né? Não conseguia bater bateria, né? Muita gente, né? E a dona Eva sempre muito dura, né? E aí então, quando o Maurício entrou, Maurício Pérez, ele deu uma abertura, né? Porque a Eva e o Aníbal vinham há 20 anos comandando, né? E aí o Maurício deu uma abertura, eu entrei na diretoria, não tocava nada de instrumento, mas daí sabia escrever, eu digo, não, vou pro lado da escrita e fiz um samba. O Maurício acertou, aceitou, o pessoal gostou, e aí foram mais de 10 sambas em enredo pro Salgueiro, né? E aí eu fui o primeiro presidente eleito pelo voto do Salgueiro. Que ano isso, João? Isso foi em 94, se não me engano. Tá? O Salgueiro já tinha 20 e poucos anos. E aí foi uma gestão muito... Nessa nova sede já? Nessa nova sede, tá? Onde eu morei quando era gurizinha ali, quando eu tinha 9 anos. E aí foi uma gestão, assim, eu lembro, muito boa, né? Consegui uma diretoria especial, né? Muita gente participou, fizemos muitas coisas boas nesses textos. Tu assumiu em qual posição a tua primeira? Qual que foi, João? Presidente. Presidente, Presidente, isso, Fizemos grandes eventos ali, eu lembro que teve um que a gente fez ali, tinha juiz, tinha padre, tinha promotor, tinha prefeito, né? Foi uma grande palestra, né, sabe? E aí, o valor disso foi revertido para a PAI e para a CIMEC na época. E assim, tivemos uma parceria muito grande com o Mariano Goulart, né? Com os estudantes na época. Então conseguimos fazer algumas melhorias no Salgueiro, né? Então foi uma gestão muito positiva. E funcionamos muito com o carnaval. 2 anos de carnaval na avenida, muito bom, bem divertido, bem participativo, com muita gente. Então, o Salgueiro, tivemos muito prazer de fazer parte do Salgueiro. Aí depois foi sucedendo outras administrações, a gente vai tendo outras atividades, vai ficando, né, sem participar. Hoje o Salgueiro está numa nova fase, o Jorge é o presidente, fez uma nova diretoria, fez algumas mudanças do estatuto. Eu aqui não quero entrar no mérito se vai dar certo, se não vai dar certo, se o que deve, o que não deve, o porquê que está assim. O importante é que eles estão se esforçando, eu faço parte dessa diretoria, até trouxe aqui, ó, a camiseta do Salgueiro, nova aqui, né? E é um sonho fazer mais um samba para o Salgueiro, e estou rezando que dê tudo certo aí, que o Salgueiro possa ser renovado. E aí tu entrou em qual função agora lá, João? Eu agora sou do Conselho Fiscal.
Conselho dos veteranos agora. Dos veteranos. Até porque eu não posso participar muito, né? E aí tem a questão física, que ando meio ruinzinho da coluna, então não adianta lá, estão fazendo puxirão para limpeza, coitado, mas essa parte eu fico fora. Tá? Mas é um... Mas eu tô presente. É a história que está junto ali e acaba, de certa forma, contribuindo, isso, né, para as novas gerações que vão chegando. E, claro, o pessoal todo na expectativa da volta do Salgueiro. Principalmente as performances na avenida. Eu lembro que teve uma época em que o Salgueiro era esperado na avenida. E hoje, quando eu faço as coberturas do carnaval, não falta alguém, sempre durante a live, para lembrar do Salgueiro ou lembrar de algo do Salgueiro. Então, a história de Tupã-Siretã, principalmente do carnaval, ela clama pelo retorno do Salgueiro. Né? Então, a escola é muito bonita. É uma criação, né? Você começa pela letra, fantasia, as alas, né? Então, é muito prazeroso para quem gosta de fazer e quando ela se posta na avenida e que a gente consegue botar em prática tudo aquilo que fez e que conseguiu passar para as pessoas, né? É bonito. Já está pensando num samba enredo? Já não? Já tem alguma coisa, mas... Conta pra nós aí, então. Larga esse spoilerzinho aí. Essa aí tu não me contou, hein? Eu sei que é muito difícil, mas também não é impossível. Né? Então, tomara que Deus ilumine esse pessoal que está trabalhando arduamente aí para que os resultados sejam positivos, né? E que a gente possa contribuir de alguma maneira. Sabe que eu gostaria muito de contribuir com a história dessa retomada. Mas eu não fui procurado em nenhum momento pela direção do Salgueiro. Vai ser. Daqui para frente vai ser. A partir de hoje o senhor vai ser. Não fui procurado. E eu já vi que o pessoal está produzindo alguns conteúdos bem interessantes na internet, inclusive, com apelo midiático, enfim, com narração. Eu achei muito bom o conteúdo que foi colocado. Eu acho que eles precisam abrir mais. Né? O exemplo disso é essa camiseta. Tá? Porque eu lembro que o Salgueiro faz muitos anos que não tem uma camiseta. E essa camiseta é uma camiseta personalizada. Né? Essa já é de agora? E essa já é de agora. Camiseta nova, poucos têm. Salgueiro, sempre Salgueiro. Né? Aí traz aí a imagem de São Jorge, até porque eu acho que o presidente é devoto deles, né? Sabe? Dele, né? Então, eu acho já na confecção dessa camiseta, parece que está se realizando outra. Eu vi uma atitude muito interessante, abriram uma inscrição para os ritmistas, né? Então, acho deixa eu mostrar de novo lá, João, que nós não estava no take. Eu acho assim que está bem planejado, está bem arranjado e tomara que dê certo. Daí a camiseta eu estava mostrando, mas não estava no take, né? Então, como eu faço a troca das câmeras aqui, mostrei no vazio. Mas agora o pessoal está acompanhando aí, quem tá acompanhando. E o samba enredo, não vai contar? O samba enredo não... Pô, João, mas não vai trazer, ainda, né? Não vai trazer um spoilerzinho para nós, nada. Nada. Mas tinha um que eu gostava muito, né? Que era do samba... Samba, meu povo, não estremece Ferreira, porque aí vem Salgueiro de novo. Muito bem, eu acho que vai ter um remember aí, então. Vai buscar nas bases do Salgueiro alguma coisa. E o pessoal, claro, está juntando agora, eu acho que vão começar campanhas, né? Precisa de todo um trabalho lá, né? Estão trabalhando. Estão trabalhando, muito bem. Expectativa, então, que isso aconteça logo. E falar do Salgueiro é sempre bom e a audiência também gosta. Subiu a nossa audiência aí, aqui falando do Salgueiro, viu? Como são as coisas, né? Mas, como nós temos outros assuntos, né? E o João já contou um pouco da sua vivência lá no Salgueiro. Espero que logo tudo dê certo, né? Que o pessoal consiga se organizar por lá. Mas depois do Salgueiro veio a PAI. E um começo da PAI, porque não é essa PAI hoje robusta, né? Essa PAI já mais, vamos dizer assim, com credibilidade da comunidade. Era o início de tudo, né, João? Então ela já tinha bastante tempo, né? Já tinha bastante tempo. Bastante tempo quanto?
Mas já tinha anos. O pai já é Não, bem... mas não era muito, acho. Será? Talvez não tivesse muita visibilidade, mas a pai, eu não sei te dizer que época é, mas ela já tem tempo, até porque ela funcionou antes de ser ali naquele local. Tá. Então eu lembro daquele local ali. Isso, não. Ela já foi antes, né? Se não me engano, o doutor Adoniro foi um dos... Mas era tudo aquele começo ainda, não tinha um carro para carregar o pessoal, né, os alunos, aí precisava. Eu, na minha época, eu fui a sucessão da Neneca, que é a Vendrusco, a Elisângela Vendrusco. Tá? Então eu substituí ela fez uma gestão muito boa, muito tranquila. Né? Já era ali no prédio novo. Já era ali no prédio novo, né? E aí a minha mulher trabalhava lá. A Sandra trabalhou acho que 15 ou 18 anos, não lembro ali. E aí então eu tinha uma afinidade muito grande com os alunos, porque eles pegavam o transporte lá, que era da prefeitura na época, na minha casa. Então eu conhecia eles, coisa e tal. E aí se ajeitou para mim ser presidente, eu relutei um pouco, mas daí, até por causa da Sandra, fui. E aí foi um começo muito difícil. Eu lembro que a primeira reunião que fiz teve funcionários que ficou de costas para mim. Até porque eu não era, como é que eu vou dizer, eu não era um profissional, não era da área, e também não tinha filhos não tinha filhos, né? Só tinha a referência, era a Sandra, né? O começo foi bem difícil, meu vice era o Pelé, que sempre foi muito laboroso, hoje é do Rotary, né? Sim. O Francisco. E aí foi muito difícil, eu falei com o Pelé que a primeira coisa que nós tínhamos que fazer era conquistar as crianças, né? E aí teve uma oportunidade que eu falei com a fonoaudióloga, a Alessandra, que era fonoaudióloga, Alessandra, e aí convenci ela do que eu queria fazer, que eu precisava dela, e ela tomou a liderança e fizemos uma grande parceria, e aí foi 3 anos de muito progresso. Que ano foi isso, João? Isso foi 96, eu acho que 97, né? Por aí. Aí fizemos uma grande parceria, né? Que ela conseguiu convencer o outro corpo de funcionário, que eram, né? Que trabalhavam lá, e aí o pessoal foi me conhecendo, vendo as atitudes, né? E aí a gente era muito difícil o recurso público, que era pouco, mal dava para pagar os funcionários. Nós tínhamos que trabalhar e correr o mês inteiro para a luz, para a água, para outras, né? Mas eu consegui, tinha alguns sócios que eram assíduos, eram positivos, e a sociedade me ajudou muito, e entre elas a Márcia Soldeira e o Glênio. Então eles promoviam uma festa muito grande, levavam os amigos dele, e aquele recurso a gente gastava aos pouquinhos e passava bastante tempo, né? E aí tivemos, na época, dividimos a sala lá do salão lá do fundo para atendimento dos profissionais, né? Fono e fisioterapia. Juntamos 2 prédios, né? Botamos cobertura, fizemos um palco, conseguimos um projeto para uma cozinha nova, conseguimos com o Pedro Westphal o primeiro carro, né? E assim conseguimos também uma... eu lembro desse carro, que foi quando... deu uma mídia forte na época. Isso, assim. Então, assim, a gente foi 3 anos de muito progresso. Né? Inclusive a escola Santa Clara, que Santa Clara é a santa dos deficientes, né? Que é o nome que é a Elisângela, que deixou esse nome para a gente botar de escola, que talvez tenha sido, acho que uma das últimas escolas especiais que foi sacramentada no estado. Foi na minha gestão. Então, assim, a PAI foi 3 anos de muito aprendimento da alma humana. Eu aprendi muito como ser humano lá. Sabe? Então eu tenho um lema na vida que as pessoas em primeiro lugar, não é só um slogan político para achar bonito, coisa e tal. Isso faz parte do meu coração, faz parte da minha vida, e eu aprendi muito isso na PAI. E hoje eu passo por lá, vejo o pessoal lá e eu vejo o quanto ela cresceu, e quanto ela está bonita, e quanto ela está importante, e quanto ela tem desenvolvido um trabalho especial para a nossa comunidade. Tupanciretã é privilegiada de ter uma instituição feita a PAI, com os profissionais que tem e que presta esse atendimento maravilhoso. E como cresceu, né? Lá pra cresceu. Cá. Coisa boa, né? O pessoal merece, com certeza. Esse é João César Flores, no JMDcast, desta quarta-feira, dia 24 de abril.
Nesse momento agora, 19 horas e 57 minutos. E é claro, estamos com o apoio da Via Certa Banking, Lojas Quero, Posto Santa Terezinha, LS Marketing Estratégico, Agrocomercial Viana e Cressol. Temos alguns recados por aqui. A Laura Dinarte, esse é o nosso amigo João. A Wanda Nair, boa noite, obrigado pela audiência. A secretária Cleonice Richter conosco também. Meu estimado amigo João, parabenizo pelo excelente trabalho que está realizando no nosso museu. Um forte abraço a você, Jefferson. Obrigado, retribuo o abraço. Obrigado pelo carinho de sempre. A Cleonice nos acompanhando. O Luciano Cavalheiro também por aqui, uma boa noite. A Marilei Vieira, o João está realizando um excelente trabalho no museu e é uma pessoa muito estimada por nós. E a Sandra Plautes Antonini está dizendo o seguinte, a comadre está dizendo o seguinte: na presidência da PAI foi no ano de 2008, João César Flores. Aí, ela não esqueceu. Tá um pouquinho ruim das datas, o João Flores, né? Mas obrigado pelo carinho, pessoal, já deixando seus recados por aqui, né, na retomada do nosso JMDcast aqui no estúdio. Já lembrando a nossa audiência que na semana passada, por problemas técnicos aqui na nossa sala, eu tive que usar o Estúdio 2. Olha só que metido, hein? Cara que segurava o microfone improvisado, hein? Não, mas tá metido. E aí, claro, agora retornando aqui. Então é uma satisfação muito grande hoje recebendo João César Flores aqui conosco nesta noite. Esses recados aí, João. É maravilhoso. E aqui um abraço para a Cleonice, para a esposa. E no nome da Marilei, que é a secretária atual de Educação, que tive a oportunidade de trabalhar. Através dela, um grande abraço a todos os amigos que eu tenho na prefeitura, de diversos setores lá e que eu prezo muito. Chegou a chefe da pasta aqui, Rosane de Doné. Também, parabéns pelo teu trabalho. Vamos. É a chefa. Estamos funcionando aí, né? Tem que funcionar. Secretaria de Esporte e Cultura. Esporte e Cultura. Tem dado todo o amparo para a gente. Temos todas as terça-feira reunião, né? A gente está sempre, em primeiro lugar, o conjunto, todo mundo ajudando todo mundo. E temos tido muito progresso aí, se Deus quiser aí. Vamos fazer boas entregas e já estamos fazendo grandes entregas para a comunidade do Poço-Seretã através da Secretaria de Cultura. Muito bem, 20 horas. Esse é o JMDcast desta quinta-feira. Quando tem feriado a gente se enrola, né? Hoje eu fiz a matéria hoje de manhã do dia do chimarrão e do churrasco. Coloquei que era quarta-feira, dia 24. Pô, mas é que o feriado engoliu a segunda, né? E aí então a gente acaba às vezes se enrolando. O Ebiton, grande amigo também conosco por aqui, um abraço para os amigos. Ele está dizendo aqui, deixando o recado também com a gente nesta noite. Voltando na PAI só um pouquinho, Fica à vontade. Que é assim, quando eu digo que a PAI foi uma faculdade de Relações Humanas. Eu lembro que teve uma menina que entrou junto comigo, que ela não comia nos pratos, sabe? Ela comia no chão, assim, tipo, como se fosse um animal, tá? E aí ela pouco falava e a ação que ela fazia era, ela tinha um biquinho, né? Ela sempre estava sacudindo aquele bico, assim, né? E aí passou um ano, passou 2, né? Mas eu sempre fazia questão de cada vez que eu ia na PAI eu via ela. Daí quando ela estava faceira, ela tremia mais aquele biquinho, coisa e tal, me olhava, dava uma risadinha assim, né? E aí no terceiro ano teve uma oportunidade que nós ficamos solitos na área, sabe? Estava esperando transporte, coisa e tal. E aí eu perguntei para ela, o que tu comeu hoje? E ela me disse arroz e feijão. Eu me assustei, assim, nunca tinha visto ela falar. Eu digo, como é o meu nome? E ela disse João. Daí eu perguntei para a Sandra, que estava na secretaria, tu ouviu, Sandra? Ouvi. Então aquilo ali foi o maior pagamento que eu tive. Foi de ver aquela criança que hoje já comia, já interagia, né? Depois acabou falecendo, né? Mas ela ter esse carinho e ter me dito essas coisas depois de quase 3 anos de convivência. Legal, né? Então momentos que com certeza guarda na memória e também no coração, porque mostra sentimentos. E a gente sabe que o sentimento
ele vem na hora certa, né? Ele chega na hora certa pra gente. João, e aí após esse período veio a política. Veio a política. E aí chega na presidência Pois da Câmara de Vereadores. Né? Aquele, eu não vou dizer o termo que tu usa, porque eu vou deixar para ti, porque o povo é muito ingrato. Mas uma grande história, né? Fazer parte daquele hall de políticos lá do Legislativo. Né? Sim, política é uma coisa que eu também gosto, né? E de política todo mundo tem um pouco, né? Tem. E aí o que faz um bom político, um mau político, né? São os seus valores, né? Que ele traz da vida, é o seu caráter, né? Não é a sigla partidária e não é a sua ideologia que faz um grande político, né? Então, por isso que eu sou dessa concepção que em todos os partidos tem gente boa e tem gente ruim, né? Então, eu acho assim que... E irmãos bons e ruins também, não? Também. Também. Isso faz parte, né? Faz parte. Então, assim, mas claro que os partidos são importantes, porque sem partido não tem candidato, né? Sim. Tá? E, de uma forma geral, todos os partidos lutam por educação, por melhor saúde. A pauta é a mesma. A pauta é a mesma, né? O que o pessoal tem que escolher qual o partido que está mais amparado de gente com caráter, de gente com valores, né, para entregar bom trabalho público, né? Mas é assim, a política não depende só da gente, né? Eu, quando me candidatei pela primeira vez, não era cotado, não tinha... ninguém acreditava. Eu fui o terceiro mais votado. Tu acreditava? Acreditava. Acreditava. Eu fui o terceiro mais votado de Tupã com 528 votos. Né? Comecei a trabalhar de vereador, bem tranquilo, eu era muito assíduo, né, na Câmara, novato, né? A gente tinha muito que aprender. Me caiu no colo a presidência do Legislativo. E aí também eu acho que tive muito azar, eu digo, porque houve algumas diligências de questões que nem eram minhas, que eram de uma gestão anterior a respeito de diárias, mas eu era o gestor, né? Então, mesmo que eu tenha feito uma gestão em que houve uma economia de 329 mil no dinheiro geral, aonde foi repassado, junto com a prefeitura, para várias entidades de Tupanciretã, 150 mil reais, tá? Aonde foi uma gestão que eu deixei em caixa, em moeda corrente, no banco, tá? Para a próxima gestor, 57 mil reais. Tá? E eu acho que nesses 20 anos aí, o único presidente, a única gestão que baixou a diária foi na minha. Tá? 45% de Brasília e 30 e poucos para Porto Alegre, né? Mas mesmo assim, então eu tenho convicção de que fiz bons projetos e tive no ano de presidência, uma gestão muito positiva. Inclusive, o Portal da Transparência foi na época que a gente conseguiu ajeitar, mas mesmo assim fiquei marcado, né? E aí não me elegi mais, né? Tentei duas, não consegui. Ainda sofro as consequências ainda de algumas coisas que, como gestor, eu ainda tenho que responder, né? Mas eu acho que também foi positivo. Eu tenho a política do lado positivo, tá? Bem tranquilo. E algumas coisas nem é bom falar, mas eu fico com o lado positivo. Algumas coisas a gente deixa para os livros. Foi bom. Gosto. Para os livros, para a história, né? Tem bastante coisa. Mas foi bom. Mas foi tempo depois a gente vai falar sobre isso, com certeza. E pelo partido, eu também não posso aqui desmerecer, porque é através do partido, também pela minha competência, que depois eu trabalhei 4 anos com o prefeito Guga no gabinete, com o Gustavo cheguei a ser secretário de Cultura há alguns meses, né? Trabalhei na educação, agora há pouco, com a
secretária com a Rosane e com a Marilei, né? E ainda continuo hoje lá prestando serviço no museu. E aí chega o museu É. e tu revoluciona o tal do museu, João. O museu, gostei, né? Chegamos lá... Dá uma ajeitadinha só para nós aí, chegamos direcionado. lá no ano passado, acho que lá por fevereiro, Obrigado. se não me engano. E aí fomos nós ajeitando, arrumando lá espaço, aprendendo alguma coisa, né? E se identificando lá com o acervo, né? Nosso museu tem 35 anos, né? Foi em 1990, o vereador Odilon fez o projeto para criar o museu. Burtete. E aí o Miguel Chiapeta, prefeito, sancionou. Em 1991, o Odilon sugeriu o nome do Dr. Hélio Franco Fernandes, né? O Miguel Chiapeta sancionou. 2003, o prefeito Luiz Adolfo, acho que nomeou o Renato Viana para iniciar o acervo do museu, né? Pelos registros, né? 2003. 2007, a prefeita Iracema passou o museu lá para o Flori Duque Cru, para a escola, que é na anexa, ali na parte da frente. 2021, o prefeito Gustavo, a gente fez uma reforma muito grande lá, pintou, botou luz, trocou piso, né? Botou placa, né? Então, hoje o museu está bem ajeitadinho, está bem arrumadinho. Falta algumas coisas, mas a gente está nesse caminho. Tem um apoio da secretária Rosane, né? E aí conseguimos, através da Secretaria de Educação, eu aqui também agradeço a professora Jaque, que eu falo bastante que ela, que é a subsecretária de Educação. A gente tem fazendo um link muito bom com as escolas. Aí, então, a gente, o ano passado, teve uma frequência muito boa dos alunos, e esse ano também a gente tem. E as professoras estão acreditando, porque a gente também procura não deixar só eles olhar, mas a gente sempre dá uma conversada antes e fala de algumas coisas que possam marcar e que eles enxergam aí, como as praças aí, Pedro Osório, nome das ruas, os monumentos, né? Então, o que eles enxergam aí normalmente na cidade, a gente também fala lá, pontua, né? Sim. E aí então fica uma visita bem querida, bem boa, bem interativa, né? E eu acho que a gente está no caminho certo. E os eventos também abrindo, né? Para os eventos. Né? Então, esse ano já foram 3, né? Esse ano já foram 3. 3. Então, tu sabe que eu tenho uma netinha, né? A Antonella. Se eu não conhecesse, eu saberia pela internet. A né? Antonella Daí eu tenho o Vinícius e o Rômulo, não tem filhos, né? São Sim. os dois. O outro da Sandra também não tem. Então sobrou para a Michele, né? A Michele, então, é a única netinha. E eu digo que a Antonella veio para ressignificar a questão do amor, da família e da vida. Então, ela adora o museu. Uhum. Cada vez que vem, eu tenho que levar ela lá, e aí ela, né? E ela diz, o museu do vovô. E eu digo, não, é nosso museu, Antonella. E aí, então, daí que surgiu o museu também é seu. Que na verdade, abriu o museu para outros artistas, para as outras atividades culturais, e é que a gente tem feito, né? Sim. E aí, então, iniciamos em fevereiro com a Gisele Alvarez, que tem quadros, né, de artes visuais. Ela fez uma exposição muito linda lá, Reciclando Meu Mundo, foi muito prestigiado, bom os trabalhos dela, né, foi muito bonito. Depois a gente realizou lá o Poesia e Livro Todo Dia, com a Fátima Mardini, com a Bergoria, tu teve lá, tu acompanhou, né, junto com a DAT, com a Casa da Amizade, Casa Espírita, né, num sebo de livro, e a exposição da a Biblioteca Municipal também. E a exposição da Biblioteca Pública, com a bibliotecária Karen, que a nossa biblioteca também, Jefferson, tem 67 anos. Sim, fiz uma matéria até esses dias. Até eu brinco que junta o museu com a biblioteca, fica mais velho que o município, né? Está 100 e poucos anos. Mas fiquei bem feliz que esses dias, numa reunião, a Karen nos falou que daquela ação já resultou mais gente procurando a biblioteca lá, os próprios alunos, né? Uhum. Então, a gente está no caminho certo. Uma coisa acaba puxando a outra. Isso, né? E aí a IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museu, todos os anos eles lançam um tema, né? Esse ano é o 23º tema, e é o futuro
o futuro dos museus em comunidade e rápida transformação, que é inserir esses pontos cultural na questão do meio ambiente, no social e na informática. E eu digo que isso a gente já está fazendo, então a gente está no caminho certo. Né? Muito bem. Tá? Isso aí, o pessoal que quiser visitar o museu também, como é que funciona? Lá, hoje nós estamos das 7 às 13, né? Normal. Mas se precisar em outros horários, a gente já abriu exceção aí. O pessoal alunos que estudam de tarde, a gente tem atendido lá, né? Tu teve a recém lá numa ação que a gente fez lá com a unidade de saúde mental do hospital, a gente fez de tarde, né? O ano passado o EJA... Ontem, inclusive. O ano passado o EJA a gente já abriu pela parte da noite, esse ano vamos abrir de novo, a hora que a gente conseguir acertar, né? Então o museu também é seu, é isso, não tem horário, pessoal precisando pesquisar, precisando ir lá, a gente está aí para isso, para fazer com que tenha a finalidade que é o objetivo do Museu do Bem Público. Eu estava, certa vez, folheando lá alguns jornais antigos e também, é claro, tentando buscar alguma notícia antiga. Como jornalista, eu tenho essa... a gente tem na veia a checagem, a pesquisa, a clipagem, que a gente chama, né? Uhum. E aí eu, folheando ali alguns jornais antigos, cheguei numa edição de 1977 do Semanário. E naquela edição eu fiquei impactado com a mudança do fotojornalismo. Às vezes as pessoas olham, uma foto qualquer ali. Não, mas existe uma técnica toda para aquela foto estar ali. Principalmente nos grandes veículos de mídia, não nos pequenos, porque muitas vezes a gente acaba utilizando quando tem, porque nem sempre temos fotos de qualidade, né? Ou quando eu vou a algum local, por exemplo, eu faço isso. E aí eu fiquei impressionado com aquele arquivo histórico lá. A capa da matéria mostrava o assassinato, é um crime, sentado, estava numa cadeira de balanço, e ele foi alvejado ali na cadeira de balanço. E alguém tirou uma foto e foi para a capa da matéria. Né? Hoje não pode. Jamais pode-se fazer isso, né? Então, para ver como as coisas mudam. E o museu é o guardião, não só da história, mas também consegue trazer para nós a linha do tempo e a evolução. Essa é a função maior, né? Essa é a missão maior. Então, não só no jornalismo, a gente tem outras questões por lá. Preservar, né? Conservar, né? O museu, na verdade, é uma ponte do passado com o presente, né? Visando o futuro. Né? Muito bem. Então ali a gente tem, as crianças vão lá, a gente fala que amanhã ou depois pode ser um deles que esteja lá no museu, né? Sim. Que todas as fotos, todos os quadros, tudo que eles enxergam lá, de alguma maneira marcou o tempo, marcou. A história, né? E aí tem muitas histórias interessantes lá. Eu até às vezes conto para as pessoas, eles ficam me olhando. Até a questão dos discos voadores, né? Que tu é um, né? Sabe? Então... Leu meu pensamento, hein? Então aí... Conta essa aí do disco voador aí. Eu tenho... Conta essa aí que eu vou botar no recorte. Eu tenho um amigo em Porto Alegre que ele trabalha nessa área e a gente está sempre em contato. E ele me disse o dia, o local... E a data que era para me procurar no jornal que tinha reportagem sobre os discos. Qual jornal que saiu? Jornal Semanário. Semanário. Sabe? Então, e ali a gente já teve umas quantas reportagens a respeito dos discos voadores. E eu, se tu me perguntar, eu já estou acreditando que andaram aqui mesmo, né? De 59 a 62. Inclusive, tu achou a fonte. Assim, achei, mandei para ele. Inclusive, tem gente aqui em Tupã que foi os entrevistados, que viram, que olharam, sabe? E que deram entrevista, né? Então, assim, é bem interessante. E assim, volta e meia, a gente está olhando mais algumas reportagens lá, porque o pessoal também procura pesquisar. Sim. E a questão dos jornais lá, pelo semanário, eles passaram para nós lá, passaram para o museu. O acervo, né? O acervo, então, ele está bem forte lá, tem o Jornal Gaúcho, né? Sabe? Tem muita documentação antiga, importante lá no museu, que às vezes eu não exponho, até para não estragar, porque eu preciso futuramente, se Deus quiser, a gente vai ter preservado. Armário para essa finalidade, né? Mas o museu é bem dotado de bons documentos lá e que realmente contam a nossa história. Muito bem. Esse é João César Flores conosco no JMDcast desta quinta-feira, dia 24 de abril,
Conosco o Guilherme Machado, meu grande amigo João, merece todos os elogios possíveis. É uma pessoa de grande coração. Guilherminho, um abraço para ele. Joyce Aparecido dos Santos, boa noite. Obrigado pela companhia, Joyce. Trabalhou comigo na PAI. Trabalhou contigo na PAI. E a Helenir Gonçalves, parabéns pelo trabalho. Ideias de muita contribuição para a comunidade. Esse é o recado nesse momento aqui dos nossos web seguidores que estão conosco no JMD Cast desta quinta-feira. João César Flores, hoje nosso convidado, por aqui na nossa retomada, na nossa grade, temos o apoio da Via Certa Banking, Lojas Quero, Posto Santa Terezinha, LS Marketing Estratégico, Agrocomercial Viana e Cressol conosco na nossa grade de apoiadores aqui do JMD Cast. E é claro, agora 20 horas e 18 minutos. João, eu sei que teríamos muitos assuntos. Mas sobre o museu ainda eu preciso falar que fizemos tivemos o Birata aqui, né? Ah, importante. O Birata é daqui de Tupã, né? O Jorge Biratã da Silva Lopes, né? É ali de São Bernardo. E aí também foi uma das pesquisas que a gente fez no jornal. E ele é o criador do Chiru Lautério, que é um personagem de quadrinho gaúcho, muito famoso no Brasil, que nasceu em São Bernardo, né? E ele me disse que ele se inspirou nesse gauchinho aí no seu Emir Lopes. E aí, na fazenda Guabijutujá, que é hoje a propriedade do Belker, irmão dele, que quer dizer árvore velha. Então tem uma história muito grande, faz 50 anos esse ano o Chiru Lautério, né? Então foi uma grande sacada. Eu agradeço muito o prefeito Gustavo Terra, a Secretaria de Cultura, no nome da Rosane, que aceitaram, né, e prestigiaram o evento, né? Então o Birata ainda já esteve aqui, já foi uma interação muito grande com os alunos que lá estiveram presentes, professor, e amanhã a gente vai realizar uma oficina com alguns alunos que estiveram presentes naquele dia, que vão fazer os trabalhos para ser apresentado na exposição, que também o Birata vai estar no dia 16 de maio, da Expo Cultura. Tá? Então o Birata sim, ficou bem feliz desse acolhimento da nossa cidade com ele, né? Ele que é um artista gráfico, ele é escritor, editor, né? Então a gente ainda tem mais 2 ações com o Birata. E para frente a gente já tem algumas conversas com o Regis Reis, com o Dr. Nilton Rosa, com o Jorginho Veiga. Hoje mesmo conversei com o Moisés Menezes, né? Então a gente vai tentar, durante esse ano, né, fazer essas atividades com esses artistas locais aí, e que também tem muito a contribuir com a nossa comunidade. E na semana do museu, nós vamos iniciar dia 12, tá? Com um brechó da DAT. Tá? Sim. Um brechó da DAT, eu acho que na dia 13 e 14, eu acho que dia 15, talvez ainda não está certo, um brechó do Lar Santa Rita. No dia 16 a gente vai estar na exposição com o Birata, né? Nesse trabalho dos alunos, na oficina de amanhã. E no dia 18, tá? No dia 18, pela parte da manhã, a gente vai abrir o museu, que é um convite da Secretaria de Turismo, através do Guilherme e da Sabrina Batista e do Andrezinho, né? Que a gente vai recepcionar a primeira viagem turística, né? Que eles vão realizar aí, a secretaria deles aí. Vão, acho que numas agroindústrias, se não me engano, e depois vão terminar lá no museu lá, para a gente fazer alguma explicação, enfim, terminar o passeio lá no museu. Então, na semana do museu, a gente está com uma programação bem boa, bem tranquila. Muito bem. Agora, eu ia encerrar, mas eu lembrei que temos algumas camisetas aqui, além da do Salgueiro. Vai deixar mal aqui, né? Não podemos, né? Aqui, vamos mostrar. Eu faço parte, aqui, por favor. Aqui, eu faço parte também do Teatro Tupã em Cena. Tá? Hoje, quem lidera lá o teatro é a professora Simone,
Minete Sarturi. Nós estamos com 12 componentes, tá? Toda semana a gente está ensaiando. Temos uma peça hoje lá, Família Escola, em grande parceria, né? Que é uma reunião da diretora com os pais para saber como é que funciona, como é que está se comportando os seus filhos na escola, né? Sabe? Então, assim, é uma peça muito educativa, né? E que tem tudo a ver com os pais e com a questão da família escola. Também vamos nós apresentar dia 16 na Expo Cultura, tá? Pela manhã às 10 horas e pela tarde às 15 horas. Também tá certo, Teatro Tupã em Cena já acordou lá com a Secretaria de Cultura, então vai ter essa apresentação para os estudantes na exposição. Tá? Sim. A Biblioteca Pública também vai ter contação de história lá, né? E tem a minha arte também do meu coração. E aprendeu a tocar alguma coisa? Não, tô no caminho, né? Ou tu fica só no Não, eu tô no caminho. Aprendeu a cuspir já, não? Não, tô no caminho. Tô no caminho, né? Tô no caminho, alguma coisinha a gente já sabe, né? Sim. Tá? Até hoje tinha ensaio, eu tive que dizer para ele lá que eu ia estar aqui, né? Eles, não, tranquilo, né? Eu digo, não, mas eu vou falar da minha arte lá. A minha arte também está treinando, inclusive, um repertório novo para se apresentar na Expo Cultura dia 18, se não me engano, às 15 horas. Tá? Também um grande projeto. Que importância para tu. Um grande projeto, professores maravilhosos, uma diretoria muito atuante, alunos muito queridos, né? E a música é uma linguagem universal, né? Ela ensina muito disciplina, né? É preciso estudar. Então é um projeto muito lindo, muito bom. O Tupã-Seretã está de parabéns pela Orquestra Minha Arte, pela Banda Municipal, porque merece todo o apoio. E, apesar das dificuldades, está sempre tocando, está sempre buscando gente. E os alunos que estão lá são muito queridos, muito competentes. E aí estão aprendendo, né? Uma atividade bonita, boa, que faz bem para a alma, que faz bem para a cultura. João César Flores conosco no JMDcast de hoje aqui, ao vivo pelo Facebook. O pessoal me pergunta muito assim, por que não vai para o YouTube? Porque aqui no Facebook nós temos 30.300 seguidores. É a nossa maior rede social. Inclusive, tudo começou por aqui. As lives em Tupã-Seretã começaram por aqui, ainda no tempo que eu usava um microfone improvisado. Achei aquela foto ontem, achei magnífica. Não, mas é bom lembrar, né? É estrada, né? Tem um começo, né? Eu quero aproveitar aqui, João, e agradecer também a tua amizade, as palavras sempre positivas, na hora certa, no momento certo. Muitas vezes os bastidores não aparecem e claro que a gente sabe quando é o momento, né, de conversar. Eu sempre falo aqui, sempre vou dizer, certa vez o João lá pela Câmara de Vereadores, eu acho que ele estava na presidência, não sei se estava pelos gabinetes, mas eu acho que era a presidência, e eu fui... Aquela situação que todo mundo tem de pedir emprego para político, né? Isso é normal, né? Deixa o currículo. E eu digo, cara, eu vou falar com o João, preciso trabalhar, tenho uma filha pequena, né? Tô mal, né? Sem dinheiro. E o seu Idílio velho ali bancando, mas naquela situação, né? E eu digo, vou lá pedir um emprego pro João. E o João disse assim para mim, cara, tu tem que assumir um jornal, cara. Eu digo, mas que assumir jornal? Eu não sei nem escrever direito. E ele lançou no universo aquilo e hoje eu sou um jornalista, né? Terminei e concluí meus estudos, achei uma profissão, já tinha tentado direito, já tinha tentado ser brigadiano, nada dava certo, não me encaixava em nada, loja de roupa, e eu me encontrei no jornalismo e já tinha tentado inclusive ser corretor de imóveis, que ainda sou, mas não com o mesmo sucesso que o jornalismo me trouxe. Mas dizer que é uma satisfação muito grande tê-lo aqui hoje. E desde que eu fiz esse podcast, um dos entrevistados que eu queria era tu aqui comigo. Que bom. E a gente conseguiu hoje fazer com que isso acontecesse. E eu vou ler um último recado aqui, João, antes de passar a palavra final para ti, que é do Rômulo. E ele diz o seguinte, assim, ó, não tenho Facebook. Eu vou ler na íntegra, Eu sei porque que ele não tem, mas não tenho Facebook. Na verdade, eu até não sei, né? Não tem mesmo. Mas ele tinha, né?
Eu acho que o Grêmio deve ter enlouquecido ele um pouco, daí ele acabou se afastando um pouco das redes sociais. Mas ele diz assim, ele diz o seguinte, assim, eu não tenho Facebook, mas dá um recado aí para o pai, que ele é um orgulho da família, que muitos têm ídolo, mas o meu é ele. E pela sua garra, superação, foco e conhecimento. Diz que amamos ele é o nosso orgulho. Eita, gordinho. Gordinho quer me matar o coração hoje, né? O Rômulo é o filho mais novo. O Rômulo é formado em contabilidade, trabalhou muito tempo aqui na Unidade 7. Hoje ele está lá no setor de transporte da sede da Grupan, casado com a Chayane, que também é enfermeira, filho muito querido. O Vinícius é o teu amigo, né? O Vinícius está em Porto Alegre, faz muitos anos que está trabalhando lá. Foi com o Pedro Westphalen, tá? E aí trabalhou muitos anos na Defensoria. Ele é também formado em Relações Públicas, né? Tem alguma coisa de jornalista e de jornal e de... Assessoria de comunicação. Assessoria de comunicação, né? A esposa dele, a Janaína, é advogada, também é concursada da Justiça, né? Então está bem em Porto Alegre, está trabalhando, muito focado, tu conhece bem, né? Dá um abraço para ele, que ele deve estar olhando, mas em silêncio. Né? Isso, né? E aí, da Sandra, grande amigo. Na Sandra nós temos o Dani, né? Que em Santa Maria, formado também em engenheiro civil, né? Um engenheiro mecânico, não lembro aqui, também concursado, mecânico, né? Concursado da Faculdade de Santa Maria, né? E a Michele, formada em Ciências Contábeis, fez um curso pela Sicredi, e daí ficou trabalhando na Sicredi, trabalha até hoje lá. Então eu sempre digo para a Sandra que a gente é muito privilegiado, né? Pelo filho que tem, tudo trabalhando, tudo bem, né? E aí o Gordo, tu conhece aí, né? Isso, agora né? Não é mais, agora né? Não é mais, né? Ele é do meu coração e tu é o jornalista que tu é hoje, não é muito por causa minha, é porque tu quis, é porque tu te esforçou, é porque tu quis, e é assim quando a gente quer, né? E eu torço para cada vez que tu fique melhor, né? Volta e meia a gente se dá uns cutucão, né? Mais amiga para isso, né? Sim. E tudo que eu te digo e tudo que eu te passo, alguém já me passou. Né? Tu sabe disso aí, eu sou grato para muita gente aí, que muita gente me ajudou e é como eu te disse, as pessoas em primeiro lugar que eu tenho como lema na vida não é de volta, é porque realmente o ser humano é maravilhoso. Tem aqueles que a gente não pode falar, mas também nem tudo é perfeito, né? Sim. Então, esses a gente esquece e temos que continuar vivendo com aqueles que nos cercam, que nos dão amizade, que nos dão confiança, que nos colocam para cima, sempre com fé e sempre com Deus. Eu não posso ir embora sem te deixar um livro, né, para ti. Muito obrigado. Que é tenho 5 poesias aí, né? Já tem alguns outros, né? Esse é do ano passado, né? Aqui da Casa do Poeta de São Pedro. Fátima Mardini faz parte, né? Tá? Então te deixo aí com todo o prazer aí. Uma dedicatória aqui também. Esse exemplar aí. Muito obrigado. Já ganhei da colega Fátima, agora do João. Opa, tem 2? Não, deixa aqui não. Me deu outro. Tá bem. Mas cada vez que eu convido, e um detalhe, eu ganho um livro. E um detalhe. Quem coordenou esse trabalho é o Moisés Menezes, que é muito ligado aqui em Tupã, e a gráfica é Rio das Letras, né, que é a do Birato. Que legal. Tudo em casa. Tudo em casa. Tudo em casa. Então é isso. Esse é João César Flores conosco no JMDcast desta quinta-feira. Lembrando a todos que sábado estarei ao vivo lá no Sindicato Rural de Tupã-Siretã, Jari Quevedos, trazendo a vocês o lançamento da 65ª Expo Tupã. Será uma live do fim de semana, amanhã ao vivo na formatura do Casquete. Você acompanha conosco também aqui no jornal manchetedigital.com.br, no Facebook, e depois, é claro, nós temos o reprise lá no YouTube, para quem quiser acompanhar depois, e a repercussão também através dos nossos noticiosos que a gente coloca para vocês à disposição. E no dia 27, a abertura do Campeonato Citadino, estaremos lá também levando a vocês os detalhes através da telinha do JMD. Mais alguma informação, João César Flores? Muito obrigado, que Deus te acompanhe, tudo de bom e um grande abraço na nossa comunidade. Muito bem. E o museu também é seu. Olha aí,
encerrou com esse slogan que já está fazendo sucesso na internet tupaciretanense. Seu JMD Cast com a Via Certa Bank em lojas Quero Quero, Posto Santa Terezinha, LS Marketing Estratégico, Agrocomercial Viana e Cressol. A gente volta na semana que vem com o JMD Cast com mais um convidado. E é claro, acesse jornalmanchetedigital.com.br e fique por dentro das informações da Terra da Mãe de Deus. Um forte abraço a todos. Até a próxima.